7 lições estoicas que mudarão sua vida. O reinado de Marco Aurélio, de 161 a 180, foi definido por uma pandemia que se originou no leste distante e rapidamente dominou as instituições de Roma. Agitação civil, guerras intermináveis nas províncias, questões de saúde pessoal, decadência cultural, desigualdade de renda e muito mais. Como ele observaria em meditações, as pessoas sempre foram pessoas e a vida sempre foi vida. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Mesmo assim, Marco Aurélio e os estoicos ainda encontraram uma maneira de serem bem-sucedidos, felizes, fortes, produtivos e bons, apesar de todas essas dificuldades. Nisso devemos aprender com eles. A história da filosofia estoica está repleta de todos os tipos de personagens únicos, com experiências únicas, de escravos a generais, de advogados a escritores, de filhas a médicos que prosperaram em meio à diversidade e prosperidade. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, quero pedir-lhe que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus familiares e amigos, ajudando desta forma o crescimento do nosso canal e levando uma mensagem positiva às pessoas. Veremos agora 7 lições que podemos tirar do mundo antigo e aplicar aos nossos tempos modernos. Primeiro, encontre um mentor. Escolha um mestre cuja vida, conversação e rosto de expressão da alma o tenham satisfeito, pois devemos realmente ter alguém segundo a quem possamos regular nosso caráter. Você nunca pode endireitar o que está torto, a menos que use régua. Sêneca. Apropriadamente, a história do estoicismo começa com um infortúnio. Em uma viagem mercante, Zeno naufragou. Ele perdeu tudo. Ele foi parar em Atenas, onde entrou em uma livraria e ouviu o livreiro lendo diálogos de Sócrates. Após a leitura, Zenão fez a pergunta que mudaria sua vida: onde posso encontrar um homem assim? Isto é, onde posso encontrar meu próprio Sócrates? Onde posso encontrar alguém para estudar? Naquele momento, Crates, um conhecido filósofo ateniense, estava passando. O livreiro simplesmente estendeu a mão e apontou. Você poderia dizer que foi predestinado. Os estoicos de anos posteriores certamente concordariam. De acordo com o antigo biógrafo Diógenes Laércio, Zenão brincou: agora que sofri naufrágio, estou em uma boa viagem. Ou, de acordo com outro relato, você se saiu bem. Fortuna, levando-me assim à filosofia, ele teria dito. Os estoicos sabiam que a vida é difícil e requer ajuda. Só os animais podem fazer isso sozinhos, disse Marcos. Precisamos de orientação daqueles que estão mais à frente no caminho. Precisamos de mentores. Segundo, não controlamos o que aconteceu, controlamos como respondemos. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Onde então procuro o bem e o mal, não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim as escolhas que são minhas, Epicteto. O discernimento mais poderoso de Epicteto como professor deriva diretamente de suas experiências como escravo. Embora todos os humanos sejam apresentados em algum ponto às leis do universo, quase desde o momento em que nasceu, Epicteto se lembrava diariamente de quão pouco controle tinha, até mesmo de sua própria pessoa. Ele adotou essa lição no que descreveu como nossa principal tarefa na vida: distinguir entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Depois de organizar essa compreensão do mundo nesse balde preto e branco, o que resta, o que era tão central para a sobrevivência de Epicteto como escravo, é nos concentrarmos no que depende de nós, nossas atitudes, nossas emoções, nossos desejos, nossas opiniões sobre o que aconteceu conosco. Essas escolhas dependem de nós. Terceiro, seja diferente. Isso nunca para de me surpreender. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Marco Aurélio. Se você deseja melhorar, disse Epicteto, se você deseja alcançar a sabedoria, você deve aceitar parecer estranho, até mesmo sem noção de vez em quando. Epicteto nos conta a história do estoico Agripino, que disse que todos nós somos fios de uma vestimenta. A maioria das pessoas era indistinguível um dos outros, um fio entre incontáveis outros. A maioria das pessoas ficava feliz em conformar-se, ser anônima, lidar com seu próprio papel minúsculo e não celebrado no tecido. Em um império romano que se entregou totalmente à avareza e à corrupção, a melhor estratégia teria sido se manter discreto, misturar-se para não chamar a atenção do governante caprichoso e cruel que detém o poder da vida e da morte.
Mas para Agripino esse tipo de compromisso era inconcebível. Apesar de que todo mundo estava fazendo, Agripinos recusou-se a manter a discrição durante o reinado de Nero, recusou-se a se conformar ou reprimir seu pensamento independente. Por que fazer isso? Perguntaram a Agripino. Por que não ser como o resto de nós? Eu quero ser o tinto, disse ele, aquela porção pequena e brilhante que faz com que o resto pareça atraente e bonito. Ser como a maioria das pessoas? Esse ser meu me sentiria melhor morto. Falou bonito, é um lembrete para todos nós hoje. Abrace quem você realmente é e abrace o que torna único. Seja vermelho, seja a pequena parte que torna o resto brilhante. Quarto, valorizar a virtude. Seja sábio e autocontrolado e compartilhe da coragem e da justiça, a arte pela qual um ser humano se torna bom. Devemos fazer exatamente isso. Coragem, justiça, temperança e sabedoria. Eles são os valores mais essenciais no estoicismo. Se em algum momento de sua vida, escreveu Marco Aurélio, você se deparar com algo melhor do que justiça, verdade, autocontrole e coragem, deve ser algo realmente extraordinário. Isso foi há quase 20 séculos. Descobrimos muitas coisas desde então, automóveis, a internet, curas para doenças que antes eram uma sentença de morte, mas encontramos algo melhor do que ser corajoso, do que fazer o que é certo, do que moderação e sobriedade, do que a verdade e compreensão. Não, nós não temos. É improvável que algum dia o faremos. Portanto, memorize essas 4 virtudes, mantenha-os sempre perto de seu coração em mão, haja sobre elas, viva-os, conte a todos que você encontrou sobre elas. Quinto, se você não pode fazer o bem, pelo menos não prejudique. Fazer mal é fazer mal a si mesmo, fazer uma injustiça é fazer uma injustiça a si mesmo. Isso te degrada. Marcos Aurelius. Shakespeare, o grande observador dos estoicos, disse que o bem que fazemos na vida é facilmente esquecido, mas o mal que fazemos vive indefinidamente. Nenhum filósofo estoico ilustra esse princípio mais do que Diótono. Por volta da virada do 1º século a.C., ele cometeu o que se pode ser descrito como um crime injustificável. Ele falsificou dezenas e dezenas de cartas que enquadraram o filósofo rival Epicuro como um glutão pecador e maníaco depravado. Foi um ato de calúnia filosófica desprezível e Diótimos foi rapidamente acusado. Para uma escola que valorizava a lógica e a verdade tanto quanto o comportamento virtuoso, as ações de Diótono eram imperdoáveis. Sêneca, que escreve sobre todos os tipos de filósofos, incluindo os epicureus, cerca de 80 vezes em suas obras sobreviventes, nunca menciona o incidente. Seria então a única contribuição de Diótono para a história do estoicismo? Musonius Rufus captou melhor a lição predominante quando disse: se você realiza algo de bom com trabalho árduo, o trabalho passa rapidamente, mas o bem permanece. Se você faz algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas o mesmo permanece. Sexto, compromisso é a chave. Ninguém pode me implicar na feiura, nem posso sentir raiva de meu parente ou odiá-lo. Nascemos para trabalhar juntos como pés, mãos e olhos, como as 2 fileiras de dentes, superiores e inferiores. Obstruir um ao outro não é natural. Sentir raiva de alguém e virar as costas para ele são obstáculos. Marco Aurélio. Cato, um dos estoicos mais alardeados e imponentes, construiu uma reputação e uma carreira com a recusa em ceder 1 centímetro diante da pressão. Recusou qualquer tipo de compromisso político, a ponto de quem o fez transformar o seu nome num aforismo. O que espera de nós? Não podemos ser todos Catos, mas a inflexibilidade de Cato nem sempre serviu melhor ao bem público. Quando Pompeu, um dos maiores generais e forças políticas de Roma, voltou a Roma de suas conquistas anteriores, ele sentiu potenciais alianças com Cato. Os dois se rendaram no passado. Portanto, quando Pompeu propôs uma aliança de casamento com a sobrinha ou filha de Cato, Cato rejeitou e rejeitou rudemente. Vá e diga a Pompeu, ele instruiu o intermediário, que Cato não deve ser capturado pelos aposentos das mulheres. Esta foi uma oportunidade inigualável, imperdível. Ao rejeitar a aliança desta forma, Cato conduziu o poderoso Pompeu a uma aliança com César, que prontamente casou sua filha Júlia com Pompeu. Unidos e imparáveis, os 2 homens logo derrubariam séculos de precedentes constitucionais. Para Cato, transigir, fazer política com as leis fundamentais de sua nação em jogo teria sido uma capitulação moral, mas essa estratégia de tudo ou nada acabou em uma derrota esmagadora. Na verdade, ninguém fez mais do que Cato para se enfurecer contra a queda de sua república, mas poucos fizeram mais para que essa queda acontecesse. Sétimo, memento mori.
Se todos os gênios da história se concentrassem nesse único tema, eles nunca poderiam expressar totalmente sua perplexidade com a escuridão da mente humana. Ninguém entrega seu dinheiro aos transeuntes, mas a quantos cada um de nós distribui nossas vidas? Temos os punhos rígidos com propriedade e dinheiro, mas pensamos muito pouco em perder tempo. A única coisa sobre a qual todos devemos ser os avarentos mais difíceis. Sêneca. Nascido com uma doença crônica que se agravou ao longo de sua vida, Sêneca estava constantemente pensando e escrevendo sobre o ato final da vida. Vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida, disse ele. Não vamos adiar nada, vamos equilibrar os livros da vida a cada dia. Aquele que dá os últimos retoques em sua vida a cada dia nunca falta tempo. O mais interessante é que ele questionou a ideia de que a morte era algo que estava à nossa frente em um futuro incerto. Este é o nosso grande erro, escreveu Sêneca. Pensar que ansiamos pela morte. A maior parte da morte já se foi. O tempo que passou pertence à morte. Essa foi a grande descoberta de Sêneca, que morremos todos os dias e nenhum dia, uma vez mortos, pode ser revivido. Portanto, devemos ouvir o comando que Marcos deu a si mesmo. Concentre-se a cada minuto como um romano, escreveu ele, em fazer o que está diante de você com seriedade, precisa e genuína, com ternura, boa vontade e justiça, em se libertar de todas as outras distrações. A chave para esse tipo de concentração? Faça tudo como se fosse a última coisa que você estivesse fazendo na sua vida. Os estoicos eram filósofos, mas, mais do que isso, eram praticantes. Eles não tinham espaço para palavras grandes ou grandes ideias, apenas coisas que o tornavam melhor, aqui e agora, como disse Marco Aurélio. Justiça, honestidade, autocontrole, coragem, não abre espaço para nada além disso, para qualquer coisa que possa desviá-lo do caminho, tentá-lo para fora da estrada e deixá-lo incapaz de se dedicar completamente para alcançar a bondade que é única sua. Esperamos que esse vídeo de alguma forma o ajude. Desejo um grande abraço e até a próxima.